consagramos todo o nosso ser a Ti. Talvez você não tenha tido tempo hoje de adorar a Deus. Eu vou te dar 30 segundos para você falar alguma coisa para o Senhor que você sabe que Ele gostaria de ouvir. Você diga para Jesus. Pense em Jesus e diga para Ele alguma coisa que você sabe que Jesus gostaria de ouvir de você. Se Jesus estivesse na sua frente aqui agora, e Ele está, e você pudesse dizer alguma coisa direto para Jesus, o que você falaria? O que você falaria com Ele? Sem pedir nada, sem reivindicar nada de Jesus. Você dizer para Ele o que Ele é para você. Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor é o melhor amigo que eu tenho, Senhor. O Senhor é a melhor pessoa que eu conheço, Senhor. E o meu coração, Senhor, Pai, a minha alma, Senhor, Pai, todas as vezes se derrete por pensar em como o Senhor é maravilhoso, amigo, fiel, real, Senhor. Por saber, Pai, quando o Senhor nos ama, Senhor, Pai. É por isso que nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Jesus. Toma o seu assento dando glória a Deus, diga alguma coisa. Fale glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Eu quero mais uma vez te cumprimentar com a paz do Senhor, e que alegria, que felicidade poder estar num culto de Páscoa, celebrando mais uma Páscoa com você. Eu lembro que a última Páscoa que o Senhor Jesus Cristo comeu, lá no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, Ele fala uma coisa inusitada para os seus discípulos. Talvez eu, no momento daquele, sabendo que ia vir sobre mim, jamais teria dito alguma coisa parecida, né? Mas Ele olhando para os seus discípulos e passando por aquele momento que Ele sabia que era o último antes do seu sofrimento, Ele disse assim: há muito desejei comer essa Páscoa convosco. Já pensou? Sabendo o que viria sobre ele, falou assim: há muito tempo eu quis passar por esse momento aqui. Agora, lembrando que Senhor Jesus Cristo sabia quem era e entendendo a sua eternidade, você já imaginou Jesus na criação, pensando naquela Páscoa? Jesus vendo Abraão, pensando naquela Páscoa? Jesus observando o tempo, as estações, a história, pensando naquela Páscoa, se lembrando daquela Páscoa, celebrando já no seu coração que aquela Páscoa viria e ele poderia passar um tempo ali com os seus discípulos e celebrar aquela Páscoa com eles. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 28, versículo 20, e logo depois você ainda vai abrir comigo lá em João capítulo 20, mas primeiro vamos a Mateus capítulo 28, versículo de número 20, em nome de Jesus. Mateus 28 e 20. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho indicado, que eu tenho falado para vocês, se vocês quiserem, vocês fazem, é isso? Mandado. Continua. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda, João capítulo de número 20, versículo 19 ao 23. E essa é a minha passagem favorita no Novo Testamento. No Velho Testamento é Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Mas no Novo Testamento é essa aqui. Se bem que é difícil entre essa e a passagem do caminho de Emaús, né? Acho que elas estão meio empatadas nas minhas passagens favoritas. Mas essa aqui é demais. Capítulo 20, versículo 19. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, isso aqui é domingo, tá? Domingo à tarde. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram,
vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem vos retiverdes, lhes serão retidos. Amém e amém. Da mesma forma como eu pude destacar no começo da nossa mensagem hoje, a vontade de Jesus de participar daquela ceia com seus discípulos, eu também posso destacar para você o fato de que, desde que a criação foi estabelecida, e a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus havia sido preparado para aquela Páscoa. Ele havia sido preparado para ser entregue pelos nossos pecados. O plano de Deus é tão extraordinário e tão maravilhoso, e nós temos alguns irmãos que trabalham com contingência de sistemas aqui, ou trabalham com contingências de dados, com contingências de engenharia. E você sabe que quando você está fazendo um projeto, é necessário que dentro do projeto que você faça, isso é básico, é one-on-one de qualquer tipo de projeto que você faz. Contingência para que, se alguma coisa der errado, você tenha como suprir a necessidade daquilo. As contingências dos homens, no entanto, elas são manifestadas a partir do se. Se der errado, se não funcionar, se tropeçar, então eu tenho isso aqui para que eu possa contornar a situação. Mas na palavra de Deus não é assim. Deus sabia que o homem escolheria o caminho do pecado. Deus sabia que o homem iria errar. E a contingência de Deus não era um plano B, mas era, na verdade, mostrar através da sua soberana vontade o qual é de verdade o amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, algumas vezes o Dr. Rabi falava a respeito disso e era difícil de entender o que ele dizia. Mas eu acho que essa é uma das lições que mais simples ficaram na minha cabeça. Quando a gente fala que a gente ama alguém, quando eu falo assim, eu amo você, é necessário que a gente, ao expressar o nosso amor, a gente dê a possibilidade da pessoa dizer não para nós. Quem disse para uma pessoa assim, eu te amo e eu exijo que você me ame, ela é um sequestrador. É alguém que mantém outra pessoa em cárcere privado, por exemplo. Quando nós não damos a opção a outra pessoa dizer que não nos ama, isso se chama obsessão. O amor, ele precisa ser, na sua base, voluntário. Ninguém ama a outra pessoa de maneira obrigada. Ela pode até respeitar de maneira obrigada. Ela pode até se doar de maneira obrigada, ainda que é difícil, porque a palavra doação também vem voluntária. Ela pode até se entregar de maneira obrigada. Mas é impossível amar de maneira obrigada. Para você amar alguém, você precisa ser voluntário no seu amor. Você precisa voluntariar a amar. Você lembra quando o pastor ou o padre, né? Ou talvez o delegado, quando estava te casando, que tem gente que casa na delegacia, né? Quando aquela pessoa que estava fazendo o casamento, ela pergunta para você, é de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento, é de sua livre e espontânea vontade, que você recebe essa pessoa em matrimônio? Você lembra que por diversas vezes, de maneiras diferentes, a pessoa que está oficiando um casamento, ela pergunta sobre o grau de voluntariedade da pessoa que está entrando em matrimônio? Ela pergunta, por exemplo, que se as promessas que a pessoa está fazendo é de livre e espontânea vontade. Alguns dias atrás mostraram, inclusive, virou meme na internet, uma pessoa que na hora de casar falou assim, brincou, falou, não, estou brincando. O juiz de paz parou o casamento na hora. Ele falou assim, infelizmente você não pode brincar nessa hora, eu estou cancelando a nossa cerimônia. Não, mas eu estou brincando. Não, você não pode brincar. Não existe brincadeira nessas questões. É um ato solene, precisa demonstrar voluntariedade no amor. E o amor é uma decisão. O amor não é uma flor roxa que nasce do coração do trouxa. O amor é uma decisão consciente, uma decisão a partir de um ato voluntário de submissão de si mesmo a outrem para que ela receba os benefícios do seu amor. Nosso Deus, desde a eternidade, nos amou.
Com amor eterno, a palavra de Deus diz lá em Jeremias. Com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Agora, esse amor eterno de Deus precisava, na nossa vida, ser demonstrado se nós também éramos voluntários ao seu amor. E quando chegou o dia do teste, o homem falhou. Agora, fala para mim, eu e você. Se um projeto que você está iniciando, já logo no começo dá problema, numa das partes mais básicas do projeto, o que você faria com ele? Ah, meu amigo, se é só o computador que está instalado com ele, eu vou lá, formato e começo tudo de novo, né? Formato na raiz. E alguém fala assim, se eu já tenho um problema de uma casa na fundação, eu já derrubo aquilo ali e faço a fundação de novo. Mas sabe qual que é o problema? Que o problema não era na fundação. A fundação era boa, a fundação era o Senhor nosso Deus. O problema é que no meio do caminho os moradores daquele projeto decidiram que não queriam. A palavra de Deus fala em João que nós preferimos as trevas do que a luz, porque as nossas obras eram más. A gente preferiu ficar na escuridão e fazermos as nossas próprias decisões. Mas durante toda a história da humanidade, Deus, vez após vez, geração após geração, tempo após tempo, circuncisão após circuncisão, pacto após pacto, insistiu com os homens, para que eles fossem de novo religados ao Senhor, nosso Deus. E a palavra de Deus fala que, vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando a Bíblia fala isso, Paulo está dizendo que ele veio na carne, e ele veio debaixo da regra da lei. Jesus não veio como uma pessoa fora da lei, acima da lei, acima dos preceitos humanos e da moralidade humana, ou das leis naturais humanas que eu e você estamos debaixo dela também. Não, Jesus veio debaixo dessas leis. Jesus veio para cumprir cada uma dessas etapas, e cumpriu de maneira perfeita. Só que ao invés de ser ovacionado e recebido com abraço por todos, inclusive por aqueles que levavam à frente a religião, ele foi cuspido, foi ferido, foi chicoteado, foi condenado, foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Jesus morreu por causa de você. Jesus morreu por causa de mim. Eu vi essa semana, a Ana me mostrou, e eu vi de maneira estarrecida, que algum lugar aí, nos Estados Unidos, alguma instituição religiosa, porque está difícil de chamar de igreja agora, falou que esse ano, na sua celebração de Páscoa, eles não falariam nem de cruz, nem de sangue, nem de sacrifício. Porque as pessoas elas estão se sentindo constrangidas com isso. Quando você fala de sangue para as pessoas, elas se constrangem por causa do sangue. É uma imagem muito difícil, muito dura. Quando você fala de morte, quando você fala de pecado, as pessoas ficam envergonhadas, e nós não queremos que as pessoas se sintam constrangidas. E por conta da falta de constrangimento, muita gente continua indo para o inferno. E por conta do fato de alguém gritar, ei, está errado, a pessoa faz o que está errado e acaba levando não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao em volta. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo se encontra nesse momento e morre pelos nossos pecados. A promessa da ressurreição era uma promessa muito óbvia nas profecias messiânicas. Mas como eu e você, a gente ouve das profecias, a gente ouve das promessas, mas a gente parece estar participando daquele programa do Silvio Santos, onde a gente só acredita vendo. Onde só é realidade para nós se nós conseguimos enxergar. E o Senhor Jesus Cristo ressuscita e começa a aparecer, mas as pessoas têm dificuldade de aceitar que aquilo era verdade.
Os próprios discípulos, durante as primeiras horas, houve um debate muito grande se aquilo que as mulheres, e a Clara leu hoje no capítulo 24 de Lucas, se aquilo que as mulheres viram era realidade. Falaram, não, vocês estão loucas. Não, vocês não viram nada não. Naquela época, dentro daquela cultura, era entendido que o testemunho da mulher valia a metade do que o testemunho de um homem. Era necessário 2 mulheres na corte para ter o mesmo valor de um homem. E mesmo assim, por diversas vezes, cada coisa que elas falavam era desconsiderada. Porque as mulheres não tinham instrução. Elas não era possível que elas fossem estudar, ter escola. Mesmo assim, mesmo na época de Jesus, havia muitas mulheres com uma condição muito boa, inclusive intelectual. Mas no meio daquele povo da Galileia, não. Aquela turma era difícil, eles não conheciam nada. Por diversas vezes, a gente também olha os testemunhos dos evangelhos e fala assim, por que Jesus não foi em Jerusalém levantar os discípulos, né? Desculpa, quem está saindo aí da faculdade do Gamaliel? Vamos pegar esse pessoal aí. Pô, esse pessoal já inteligente, todo mundo estudado. Não, vai lá na Vila dos Pescadores, lá em Cafarnaum, para chamar os seus discípulos. Vai pegar mulheres que eram camponesas para serem as suas discípulas, para andar no seu ministério, para cooperar com o seu ministério. Pessoas indoutas, que agora voltam falando do maior fato que aconteceu na história da humanidade. Um homem que foi morto de uma maneira completamente absurda, ou seja, passou um sofrimento muito grande, teve o corpo dilacerado, está vivo. E não só está vivo, mas está vivo com um corpo glorioso. Era algo estarrecedor. Era algo que trazia a ideia deles, alguma coisa que eles não estavam preparados para receber. Deixa eu falar para você uma coisa. Você vem para a igreja e você vem aqui buscar bênçãos espirituais para você e para sua casa. Você vem buscar bênçãos materiais para você e para sua casa. Você vem buscar instrução para você e para sua família. Mas deixa eu ser bem sincero para você nessa Páscoa. Você não está pronto para receber o que Deus tem para você. E quando eu falo que você não está pronto, não é porque você é menor, porque você é mais baixo, é porque você ainda precisa abrir os seus olhos para perceber que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que o que você pede. As bênçãos que Deus tem para você e para a sua casa e para a sua família vão muito além da sua percepção. Seus olhos ainda não enxergaram. É por isso que Paulo fala, olha, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os seus. É coisa maravilhosa. A expectativa dos discípulos agora era um rei general em cima de um cavalo e ia chegar lá no Herodes, sai do trono. Ia chegar para Pilatos, puxar ele pelo cabelo, jogar ele na rua, prendam esse homem. Mas Jesus agora volta ressurreto e aparece aos seus discípulos de uma maneira que eles jamais podiam imaginar. E eu gosto dessa cena porque sempre me faz lembrar, já falei para você. Lembra aquela pegadinha que tinha do Silvio Santos, do defunto que aparecia lá na sala, e no meio da reunião o defunto levantava? Lembra o atropelo que era naquele negócio? E o pessoal, meu Deus, o homem levantou e tal. Agora, você já imaginou aquele domingo à tarde? As notícias estavam chegando, ele ressuscitou. Olha, disseram que ele ressuscitou. Eu fui lá no túmulo. Não está lá. É interessante porque parecia que tinha alguma coisa acontecido. A profecia, será que a profecia se cumpriu? Será que se cumpriu a profecia? Você tem se perguntado sobre as promessas de Deus na sua vida? Você tem perguntado assim, Senhor, é esse o cumprimento da profecia? É esse o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu para mim na infância? É esse o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu para mim quando eu vim ao Evangelho? É isso aqui? É isso aqui que eu estou vivendo? Porque por diversas vezes a realidade física, ela parece menor daquilo que você esperava. Mas na verdade ela é maior do que você esperava. Ela só é frustrante, porque não é do jeito que você queria. A expectativa deles, talvez, mais uma vez, era que os anjos viessem até a casa e falassem, olha, vou conduzir vocês ao palácio.
Mas Jesus agora aparece no meio deles. E o texto de João vai dizer que eles estavam em casa, com as portas trancadas por medo dos judeus. Na cabeça deles o que se passava era o seguinte: olha, estava ruim, aí piorou, estava difícil para a gente, mas aí a gente já estava sendo perseguido e tal, e estava naquele negócio, a gente não sabia o que Jesus ia fazer, aí mataram ele. E agora não só mataram ele, tudo bem, ele morreu, mas aí agora vem esse negócio do corpo dele some. E aí as mulheres estão vendo o anjo. A gente foi lá e não viu que o corpo não estava lá. E o que aconteceu? E esse final da tarde aqui é importante, porque Lucas está dizendo que nesse interim de que eles estão lá dentro da casa com as portas cerradas com medo dos judeus, eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus está falando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Porque é justamente no final da tarde que eles param tudo e correm de volta para Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas que quando eles estão na casa contando o que tinha acontecido, Jesus se apresentou no meio deles. E aí é João 20, 19. Enquanto eles estão lá contando, e aí o que acontece? Rapaz, ele no caminho com a gente. 11 estádios andando contando a história. Será, meu amigo? Mas será que é isso mesmo, do jeito que Deus prometeu? Eu contava para os irmãos aqui durante a escola dominical, o tanto de igreja que está ligando agora para a gente e aparecendo para a gente alugar. Agora está tudo certo. Só que eu contar para os meus irmãos, eu lembro da maneira como Deus me disse que aconteceria. E às vezes a gente ainda tem a coragem de ficar tentado. Eu vou para o lugar então outro lá, porque o outro lá parece que é melhor do que aquilo que Deus preparou. A gente tem a tendência de achar que o lugar que nós encontramos, que o lugar que nós chegamos, que o lugar que nós podemos alcançar é melhor do que aquilo que Deus preparou. Porque talvez aquilo que Deus preparou nos custa. Porque talvez aquilo que Deus preparou nos põe de portas fechadas com medo da atitude dos outros lá fora. Se eles descobrirem o que eu estou passando, se eles descobrirem o que eu estou, da maneira como eu estou, eles vão entrar aqui em casa e vão levar a gente pela rua, vai ser muito feio. Mas no meio daquela confusão diz que Jesus, ele se pôs no meio deles. As portas estavam cerradas, eles estavam com medo, e eles estavam ali todo mundo junto, e aí Jesus chega no meio deles. Jesus chega no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus hoje nos alcança nessa reunião, em nome de Jesus. Jesus nos alcança nesse momento, em nome de Jesus. E a palavra de Jesus, eu gosto de lembrar disso, não é seus fujão. Rapaz, que bando de incrédulo. Olha, quando eu fui escolher discípulo, eu estava mal, viu? Eu não devia ter dormido direito à noite. Eu estava cansado para escolher os discípulos ruins igual vocês. É isso que Jesus fala? Jesus fala, que coragem de vocês, hein? Eu aqui, ressurreto, e meus discípulos com medo. Aliás, lá na cruz eu vi, viu? Só estava João, não tinha mais ninguém. E você, hein, Pedrão? Que vergonha, hein, rapaz? Pedro. E Judas, né? Judas já foi, né? Esse aí pelo menos tinha coragem. É isso que Jesus fala para eles. Jesus olha para os seus discípulos amedrontados, sem saber o que ia acontecer, sem entender a própria vida, sem entender a própria chamada, sem entender a própria promessa de Deus. Ele olha para eles e fala assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Olha, não é guerra seja convosco, não é perdição seja convosco, não é inferno seja convosco, não é briga na sua família seja convosco, não é dívida seja convosco, não é tristeza seja convosco, não é depressão seja convosco, é paz seja convosco. Paz. Glória a Deus. Paz, meu. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que vai além do nosso pensamento, é a paz que nos enche de confiança, mesmo num tempo onde muitas pessoas estão dizendo, vai dar errado, vai morrer, não vai funcionar, vão entrar aqui na casa, bater na porta e vai todo mundo morrer. Jesus entra e fala, paz seja convosco.
Seja pacificado pela paz de Jesus hoje, em nome de Jesus. Receba a paz de Jesus hoje, em nome de Jesus. É tão bonito isso e tão extraordinário, porque essa paz não era simplesmente um sentimento, uma sensação de paz. Não era, ô pessoal, calma aí, não era isso aí não. Essa paz era aquela mesma paz que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa paz era aquela mesma paz de Êxodo, olha, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Era essa paz. Era aquela paz que aquela pessoa que está negociando com outro general de guerra que é contra você, chega com você e fala assim, olha, os termos do nosso acordo foram recebidos. Olha, pode falar para o pessoal, acabou a guerra, nós estamos em paz. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos colocavam em inimizade com o nosso Deus. Nós éramos inimigos de Deus. O céu para nós, sabe o que o céu tinha para nós? O lugar do tormento eterno. Paulo explica, e os homens não querem ouvir isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A nossa situação era deplorável, era sem esperança, sem porta, sem abertura. Mas agora Jesus na ressurreição, um lugar que ele pisa sozinho, a palavra de Deus dizia na profecia, ele sozinho vai pisar o lagar. Sozinho ele seria manchado de sangue, sozinho. E agora ele aparece e fala assim, sabe aquilo que eu fiz? É para que você tenha paz. O acordo de paz foi assinado. Pode celebrar com a sua família, pode abraçar seus filhos, pode se alegrar na sua casa, pode ter esperança para o seu futuro. O acordo de paz foi assinado, agora é para sempre. Aleluia. Agora é para sempre que a paz foi assinada. E aí, para mostrar isso, porque era muito doido para eles, ele mostra as mãos aqui, ó, sou eu. Olha o que eu passei para que isso acontecesse. Olha o que eu passei para que você tivesse paz. E mostra o furo das mãos e o lado. Sou eu mesmo. Não é alguém que inventou, que passou por isso. Sou eu mesmo. Mostra o lado. Sou eu que recebi em minhas chagas. E ele demonstra a paz através disso. Os discípulos, quando olharam aquilo, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram felizes, se alegraram. Porque aquele primeiro momento de impacto passa e agora eles começam a perceber que o resultado é muito melhor do que a expectativa. Ei, o resultado que você tem em Jesus é muito melhor que a sua expectativa. A bênção que você tem no Senhor Jesus Cristo é muito melhor do que a sua expectativa. As coisas que Deus tem para você é muito melhor do que a sua expectativa. Pode se alegrar. Sabe aquele lugar que você almeja para você em Deus, o resultado disso é muito melhor do que a sua expectativa. Sabe aquilo que você vem pedindo a Deus e Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra que vai te responder, quando chegar, o resultado é muito melhor do que a sua expectativa. Eles começaram a se alegrar, começaram a ficar felizes. Começaram a olhar a situação deles e perceber que aquilo que Deus tinha feito era muito melhor do que aquilo que eles esperavam. Eles se alegraram e aí Jesus ele repete. Eles se alegraram porque eles viram o Senhor. E aí Jesus diz outra vez, paz seja convosco. E aí tem um ponto e vírgula. Eu acho muito interessante olhar isso, presbítero Raul, nessa disposição do despojo de guerra. Todas as vezes que um rei vencia uma guerra, e era assinado agora o tratado do cessar das batalhas, do cessar das animosidades, o rei vencedor trazia consigo prêmios, despojos de guerra. Trazia com eles agora na sua mão coisas que ele ia dividir com os guerreiros que batalharam com ele. A primeira pergunta que eu faço é, se essa é a finalização de uma guerra que havia entre o céu e os homens, quem foi que lutou com Jesus para que ele entregasse algum prêmio? Quem foi que foi lá com ele na cruz e fez alguma coisa para que nós recebemos prêmio com ele? Mas é interessante que ele começa agora e vai ter um ponto e vírgula que ele fala, paz seja convosco, mais uma vez o tratado de paz foi assinado, e ele começa a dizer agora, sopra sobre eles e recebam o Espírito Santo. Ué, nós vamos receber o Espírito Santo? Os discípulos? Os que fugiram? Como assim?
para o Antigo Testamento, e deixa eu só fazer esse parênteses aqui antes da gente continuar. Jacó está fugindo, porque ele descobre que o seu irmão está vindo contra ele, Esaú, depois de muitos anos. E aí, o Jacó era um cara muito inteligente, malandro que só ele. E o Jacó falou o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu pessoal em bandos. Eu mando uma mulher com um pedaço de filho e gado, por um lado, mando uma mulher com um pouco de filho e um pedaço de gado por outro, e vou mandando. Se o meu irmão encontrar alguém deles, a hora que vocês chegarem diante do meu irmão, você fala assim: ô tio, tudo bem? Então, nós somos um presente que o nosso pai preparou para você. Conversa, ele queria ver quem ia escapar. Ele ia mandar um pedaço para um pedaço para o outro, e quem escapar depois eu continuo. E sabe o que ele faz? Ele manda tudo isso e fica atrás. Olha que homem corajoso, o Jacó, né? Mulheres e crianças primeiro, né? Mas não era para fugir, era para a guerra. Manda primeiro mulher e criança. E manda. Só que quando ele está atravessando um val que chama Jaboque, que o nome Jaboque significa aquele que corre. Ele passa a noite e se encontra com o anjo do Senhor. Anjo com A maiúsculo aí, tá? Anjo do Senhor, no Antigo Testamento, um pouquinho de teologia para você. É uma teofania. É uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Anjo com A maiúsculo. Anjo do Senhor. É a manifestação do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E fala a palavra de Deus que ele luta com aquele anjo a noite inteira. E o anjo pega ele na juntura da coxa e fala assim para ele: o que você quer que eu te faça? Ele segura na perna do anjo e o anjo fala assim: o que você quer que eu te faça? Fala: se você não sai daqui, não deixa você subir. Se você primeiro não me abençoar. E aí o anjo olha para Jacó e fala assim: como é que é seu nome? E ali ele está manifestado, porque da última vez que ele pediu bênção para alguém, ele falou que o nome dele era Esaú. E agora tinha que falar o nome dele. Meu nome é Jacó. Ah, pois é. Porque você falou que seu nome é Jacó, você não vai ser mais chamado Jacó agora. Seu nome agora vai ser Israel. E o que significa Israel? Aquele que luta com Deus e vence. Tem uma luta na teologia que eles acham impossível que seja aquele que luta contra Deus e vence. Não pode ser. Alguém lutar contra Deus e vencer? Deus tem alguma coisa contra você, e a sua maneira de viver é contra a maneira de Deus, e você vencer? Que jeito? Aí vai o anjo e toca na juntura da coxa, e ele é abençoado e sai mancando com um sinal para o resto da vida. Toca ali no lado, e ele é mancando para o resto da vida. Quando o Senhor Jesus Cristo mostra o lado, ele mostra também que ele foi tocado. E agora o novo Israel de Deus aparece. Porque se os nossos pecados eram contra Deus, o único jeito da gente vencer essa guerra que estava entre nós e o céu, era se alguém perfeito morresse em nosso lugar. Nós lutamos e nós vencemos o Senhor Jesus. É por isso que ele tinha disposto de guerra para a gente. Porque ele venceu por nós. Quando a gente vai lá para a carta de Paulo aos Colossenses, fala que as nossas dívidas, nas suas ordenanças, as ordenanças que tinham em Deus, ele pegou aquela nossa cédula que nos era contrária. Nós tínhamos uma nota promissória lá no céu com o nosso nome. Estava lá: Will fez isso, isso, isso e isso. Era uma nota promissória. Ele deve aqui. E tinha um acusador dia e noite, que qualquer coisa que acontecesse com o Will, ele falava assim: ó, aqui Deus, ó, mais uma pra lista, hein? Esse cara não pode chegar nem perto aqui. Uma vez por ano, lá no meio dos judeus, aparecia um sacerdote para degolar um animal e cobrir o sangue do ano passado. Não era do ano seguinte não, era do ano passado. Se pecasse no ano corrente, era para o inferno também. Não tinha jeito. Nas suas ordenanças nós estávamos sujos. Mas aí Paulo fala lá para Colossos: olha, sabe aquela cédula que nos era contrária nas suas ordenanças? Sabe aquela dívida eterna que nós tínhamos? Ele pegou ela e cravou na cruz. E pagou de uma vez por todas. E ele triunfou em si mesmo, nos dando agora através disso perdão dos nossos pecados. Quando Jesus fala: Pai seja convosco, e começa agora a entregar prêmios e despojos de guerra, é porque ele é o rei vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, para que eu e você tivéssemos vitória também.
E agora ele sopra sobre eles: receba o Espírito Santo de Deus, o seu ajudador diário, o seu companheiro eterno para sempre. O Senhor Jesus Cristo disse que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, Ele estaria para sempre conosco. Não ia ser só meia hora do culto, não. Ia ser amanhã de manhã, ia ser durante a noite, ia ser durante a nossa caminhada. Para sempre Ele estaria conosco. Nos deu o Espírito Santo. E dito sobre isso também, Ele falou assim: olha, aqueles que vocês perdoarem o pecado, lhes serão perdoados. E aqueles que vocês retiverem, lhes serão retidos. Sabe por que Ele fez isso? Eu dei autoridade para vocês agora, para serem os promotores disso que eu fiz com vocês. Da mesma maneira que aquilo que eu fiz na cruz trouxe perdão sobre a vida de vocês, agora vocês são os meus promotores para levar perdão sobre a vida das pessoas. E ele disse alguma coisa que é muito profunda para você, eu quero começar a terminar. Ele disse assim: quem você chegar e pregar o Evangelho, e a pessoa recebeu o Evangelho, Ele está te dando poder para que você seja aquele mesmo poder dele, de perdoar os pecados da pessoa. Mas quando você olha para alguém e fala assim: essa pessoa nunca vai se converter, você está condenando ela ao inferno. Já parou para pensar nisso? Todas as pessoas que você se cala de pregar, você está condenando elas ao inferno. E Jesus nunca fez isso com ninguém. Até quando alguém insistiu: Senhor, olha, até os cães comem da mesa. Ah, mulher, nem Israel achei uma fé como essa. Vai, seja feito conforme a tua fé te mandou. Jesus nunca recusou uma palavra para ninguém. Jesus nunca recusou nada para ninguém. É por isso que a gente pode pegar tudo isso que aconteceu agora e indicar um caminho para frente para nós através dessa Páscoa de hoje, desse encontro de hoje com o Senhor Jesus Cristo. Entendendo que na cruz do Calvário acontece duas coisas muito importantes. Um novo Israel é estabelecido. Uma nova história com Deus é estabelecida. E quando eu falo novo Israel, entenda, eu não digo que o antigo Israel foi anulado, não é isso que eu digo. Eu digo para você que agora uma nova aliança foi feita. Da mesma maneira como em Israel foi feita uma aliança, agora existe uma nova aliança no Filho de Deus. Nessa aliança, em primeiro lugar, nós somos encontrados pela misericórdia de Deus. Sabe qual a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. E graça é quando você recebe aquilo que você não merecia. A misericórdia de Deus nos encontra, perdoando os nossos pecados. Mas agora a graça nos cobre, nos dando um caminho que jamais a gente podia esperar. O caminho, a vitória, a história que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para a sua casa e para a sua família, o projeto que Deus tem para a sua vida nesse lugar, o projeto que Deus tem para a sua igreja nesse lugar, é muito maior do que as nossas palavras conseguem conjecturar. Deixa eu falar para você, eu vou profetizar de olhos abertos em nome de Jesus. Marque o dia e marque a hora. Marque o que nós estamos conversando hoje. Marque essa mensagem. E daqui um ano, você não vai reconhecer mais aquilo que você vai estar fazendo para Deus e a pessoa que você vai ser no Senhor, de tanta glória e de tanta graça que Deus vai derramar em você, para você cumprir o projeto de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Marque o que eu estou dizendo. Você está falando para mim: isso é impossível, pastor, você conhece a minha situação. Ou você é impossível, pastor, porque você não conhece a minha situação. Eu não conheço a situação, nem não conheço a sua situação. Quem conhece ela é Deus. É Deus que sabe como anda o seu coração. É Deus que sabe aquilo que você precisa hoje. Claro, me ajuda. É Deus que sabe a história que Ele tem escrito na sua vida até hoje. E o compromisso que Ele tem com você e através de você. Você não é uma pessoa à toa. Você hoje não vai ficar mais trancado em casa por medo de nada. Você a partir de hoje não vai ser uma pessoa mais amedrontada pelas coisas da vida e por aquilo que vai acontecer. Hoje Deus te dá espírito de fortaleza, que vem da parte dEle com graça, com unção, com autoridade da sua parte, cheio do Espírito de Deus, para cumprir o projeto de Deus nesse lugar. Hoje você recebe cura na sua vida. Hoje você recebe esse restabelecimento da sua saúde por completo. Tudo isso para você poder cumprir a vontade de Deus nesse lugar. Deus tem vontade aqui, sabia? Deus quer alguma coisa. Você se preocupa tanto com as suas vontades, em fazer as suas vontades. Aí eu quero isso, aí eu quero aquilo,
Aí eu quero comprar não sei o que. Aí eu quero viajar não sei para onde. Você já se preocupou com a vontade de Deus para você? Essa viagem que você fez, você perguntou para Deus para fazer ela? Essa decisão que você tomou essa semana, você falou assim, eu vou fazer assim. Você perguntou para Deus se você era para você fazer assim? Aquela pessoa que você disse assim, não converso mais com ela. O problema é dela. Se estiver morrendo, eu deixo morrer. Pode ligar que eu não vou mais ligar para a pessoa de volta. Você perguntou para Jesus para tomar essa decisão? Você tem um exemplo dele para tomar essa decisão? O seu rei, o seu Senhor se apresenta hoje no meio da nossa reunião e fala, primeira coisa, calma aí, apazigua esse coração. Segundo, eu tenho coisas para dividir com você. Talvez alguém ficasse esperando assim, Senhor, quando o Senhor soprou, apareceu uma nota de $200 no bolso de cada um? Não. Quando o Senhor soprou, apareceu o green card e o passaporte americano no bolso de cada um? Também não. Mas o que apareceu na alma deles foi uma convicção eterna de que aquele que estava na frente deles era alguém verdadeiro, real, e que podia todas as coisas em nome de Jesus. Hoje é um dia de convicção, de retomar suas convicções. Eu quero fazer 2 convites para você. Pode ficar do jeito que você está, já vou pedir para você levantar. O primeiro convite que eu quero fazer para você hoje: chega de você passar a responsabilidade para outras pessoas. Eu quero que você tenha consciência hoje de que Jesus foi para a cruz do Calvário porque você pecou. Não foi porque te forçaram a pecar, não foi porque te empurraram, te enganaram. Aí você pecou. Você é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelas palavras que você disse. Você é responsável pelas decisões que você tomou. Você é responsável pelos pecados que você cometeu. A responsabilidade é sua. Foi você quem fez. Foi você quem mentiu. Foi você quem traiu. Foi você quem embolou aquele esquema maligno. Foi você quem embolou na sua mente que você ia dar um jeito e ia conseguir passar por cima da outra pessoa. Foi você quem fez. Mas a boa notícia para você hoje é que Jesus fez alguma coisa maior do que aquilo que você fez de mal. É que a bondade de Jesus conseguiu superar a sua malignidade em muitas e muitas vezes. E não há mal que você tenha feito que Jesus não seja poderoso para perdoar. Aleluia. Não há coisa errada que você tenha feito que Jesus não seja poderoso para transformar. Inclusive essa história de tristeza que você tem contado até hoje vai ser uma história de vitória agora. Jesus muda o seu passado. Não é porque ele volta lá no passado e muda, não. É porque a história agora do passado era uma história de tristeza. Eu passei por isso, mas agora vai ser uma história de vitória. Jesus me tirou disso, me tirou daquilo, ele mudou assim, ele fez assim comigo. Eu quero convidar você hoje para fazer um pacto com Deus diferente hoje. A receber esse prêmio de Jesus na cruz do Calvário de uma maneira como você nunca fez antes na sua vida. A mergulhar no perdão de Deus que Ele dá hoje, a receber esse tratado de paz assinado pela sua vida, pela sua história, em nome de Jesus. O segundo convite que eu quero fazer para você, nesse último dia aqui, nesse lugar, nessa transição, nessa semana de Daniel, nesse tempo de 9 semanas que a gente passou aqui, é hora de nós esquecermos o passado. As histórias de que não deu certo, as coisas que não funcionaram, o tempo que nós não recebemos aquilo que a gente achava que merecia. É tempo de nós esquecermos o passado. É tempo de nós esquecermos o tempo de pescaria. Lembra que Ele nos chamou para ser pescadores de homens? Nós nunca mais vamos voltar para o mar. Você pode até tentar, você nunca mais vai voltar para o mar. Você não vai viver mais daquilo que você viveu antes. Você vai viver da fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus tem ministério para você e uma chamada na sua vida. Você sabe disso. Você tem fugido há muitos anos da chamada de Deus na sua vida, mas é tempo de você se dedicar agora, porque Ele chegou aqui hoje e tem prêmios para você ser capacitado para fazer isso aí, para você viver essa história em nome de Jesus. Queremos o Teu nome? Queremos de pé para gente e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só
orar pela sua casa e pela sua família nessa nova etapa da sua vida. Deixa eu falar uma coisa que Deus, Senhor, está me incomodando aqui. As repetidas vezes que Deus te chama, não significa que Ele vai falar até um tempo e vai parar. Significa que você está adiando aquilo que Deus quer fazer. Não fica adiando aquilo que Deus quer fazer. Olha, a nossa vida não é contada por tempo, a nossa vida é contada por propósito. A nossa vida não é contada, a pessoa viveu muito, viveu até 90 e tantos anos de idade. Não é por isso que é contada. É contada por propósito. Eu conheço a história de um missionário que com 26 anos de idade traduziu a Bíblia para 3 línguas diferentes e morreu com 28. Ele cumpriu o propósito dele. Ele viveu ao máximo o seu propósito. Ele está com o Senhor na glória. Não adie o propósito de Deus na sua vida. Abrace aquilo que Deus está te chamando para fazer. E agradecer-te, venha, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor Pai, que eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, ó Senhor Pai, que recebem a tua palavra nessa noite, Senhor, e decidem, Senhor Pai, fazer contigo, Senhor Pai, uma aliança nova, renovando a sua aliança, Senhor, renovando o seu compromisso, Senhor, renovando as suas expectativas, ó Senhor Pai, renovando a sua esperança no Senhor, Pai, renovando a vontade, Senhor Pai, o compromisso de viver coisas para ti, Senhor Pai, através de ti, Senhor. Faz a tua vontade no meio dos teus filhos, ó Senhor Pai, cumpre o teu querer. Enche os teus filhos com o teu Espírito Santo, Senhor Pai. Vai passando em revista, Senhor, na casa, na vida, no coração, na história, Senhor, na expectativa, Senhor. As expectativas às vezes, ó Senhor Pai, que estavam frustradas, mas hoje o Senhor renova para a glória do teu nome, Senhor Pai. Que haja unção, que haja graça, Senhor, que haja alegria, Senhor Pai, que haja esperança, Senhor, que haja poder, Senhor Pai, que haja unção da tua parte, ó Deus, e que haja alegria do teu Espírito Santo, para que eles sejam cheios de ti e vivam as tuas promessas, ó Senhor. Para a glória do teu nome nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.